Paz do Senhor, gente. Meu nome é Mayara, eu sou profeta e missionária do Senhor. Eu estou aqui para falar de um sonho que o Senhor me entregou. Já faz uns 5 dias que eu estou pedindo confirmação do que o Senhor queria falar através desse sonho. Bom, se vocês não sabem do meu ministério, Deus ele me dá muitos sonhos sobre o fim, como que vai ser após o arrebatamento, e eu tenho avisado já faz um bom tempo, desde junho de 2025, Deus tem me usado para falar sobre coisas assim muito extremas, que é bem difícil de um profeta sonhar, mas eu estou sonhando, são coisas terríveis que eu sonho, que eu vejo sobre o fim da humanidade, que eu vejo sobre como será após o arrebatamento. E hoje eu estou aqui para trazer mais um sonho, tá? O juízo do Senhor, ele está muito perto. O juízo do Senhor, ele está vindo e ele não está longe, ok? Eu tive um sonho há 5 dias atrás em que eu vi uma cidade muito grande, cidade com arranha-céus, cidade com prédios grandiosos, e bem na praia eu vi não era como se fosse um tsunami, porque a água ela estava no nível maior do que os prédios. Então, esse tsunami grandioso, ele vinha e ele cobria toda a cidade. E acontecia que essa cidade ela ficava submergida debaixo d'água, dos arranha-céus, os prédios, tudo debaixo d'água. E eu acabei vendo pessoas, eu estava lá em espírito e eu via pessoas tentando se salvar boiando. E eu vi uma mulher loira, ela estava tentando boiar, eu vi pessoas que já estavam mortas debaixo d'água. E eu vi que ela tentava boiar para tentar sobreviver. Só que vinha mais uma segunda onda. E essa segunda onda, daí eu não vi o que acontecia. A água, ela estava tomando o território. E aconteceu na segunda parte desse sonho, em que eu estava numa montanha, como se fosse do tamanho de uma montanha de Everest, só que ela era de trilha, ela tinha muita floresta, ela era muito alta mesmo, não dava para ver a cidade de tão alta que ela era. E tinha muita floresta ao redor, e de repente começou a chegar pessoas de carro para colocar, para erguer acampamento. Eles chegaram de malas, chegaram totalmente assim desesperados, começaram a erguer acampamento e eles iriam viver ali a partir daquele momento, porque a água ela já tinha cobrido tudo. E ali eu estava fisicamente nesse sonho, na segunda parte desse sonho eu estava fisicamente, e aconteceu que eu olhei assim na janela, vi as pessoas montando acampamento, e de noite, diante de uma lareira, eu comecei a falar: olha, se a água chegar até aqui e eles estiverem dormindo, eles não vão conseguir sair da barraca e eles vão acabar morrendo dentro da barraca. Eu tive esse sonho e eu tive outro em que também foi sobre águas, e foi literalmente como se eu estivesse em espírito num laboratório cientista. Tinha vários cientistas assim de países e eles estavam assim num painel de muita tecnologia, assim, que ele com holografias para eles moverem para cá e para lá. E eu via que eles estavam estudando as placas tectônicas. E essas placas, como elas estão lá no fundo do mar, eles começaram a mover no holograma partes de que já estão debaixo d'água. Essas terras que submergiram ficaram para baixo d'água e eles começaram a fazer um quebra-cabeça de juntar essas placas tectônicas com algumas partes
das terras dos continentes que já existem. E eles chegaram à conclusão que o Senhor, ele emergiu esses continentes por conta dos seus pecados, que muitas civilizações acabaram sendo totalmente devastados, totalmente destruídos por conta da submersão da água. Então, todos aqueles territórios foi o Senhor que derrubou, foi o Senhor que aplanou e deixou eles debaixo d'água, para a própria destruição deles por conta de seus pecados. Bom, o ministério de profeta, nem sempre a gente vai falar o que a gente quer. A gente precisa apresentar a palavra do Senhor, a gente precisa falar sobre aquilo que Ele está nos mostrando. E nós não podemos nos calar. Isso não é para desesperar vocês. Isso não é para fazer com que vocês percam a esperança de vocês não quererem mais viver. Mas é um alerta do fim que está muito próximo. E o fim, ele vem junto com a vinda de Jesus. E queira você acreditar ou não, Jesus está às portas. E Jesus, ele já saiu da fresta. Ele já não está mais lá em cima. Ele está pronto. Só que muitos ainda estão dormindo, muitos ainda estão difamando, muitos ainda estão blasfemando, muitos ainda estão debochando do Senhor. E o Senhor está sendo muito cuidadoso ao falar antes que aconteçam as coisas. Eu recebi muitas palavras aqui hoje de Deus para vocês. E uma delas está lá em Isaías 46. Do 8 ao 12. Lembrei-vos disso e tende ânimo. Reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho, desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação em Israel, a minha glória. Lá em Obadias está escrito uma palavra sobre as nações, em que Deus ele me deu um sonho, em que eu vi outra situação com águas também. Só que eu via as correntezas, elas eram tão, mas tão fortes, que de longe, em cima de uma montanha, parecia um rio, porque a correnteza fazia a casa submergir. A correnteza era tão forte que levava tudo, entende? Não era uma tsunami que a água ficava retinha. Era uma água turva, muito, muito turbulenta. E nesse sonho, eu evangelizava junto com um grupo de jovens e falava, o Senhor está vindo, aceite o Senhor como seu Salvador.
E as pessoas, elas estavam continuando tendo comércio, abrindo comércio. Parecia que elas não estavam vendo aquela água destruindo a cidade. E esse é outro sonho. E nesse sonho eu pedi a interpretação do Senhor, porque nesse sonho eu estava fisicamente, eu não estava em espírito. E o Senhor disse lá em Obadias 1, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça, porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo. Todas as nações beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, os seus galardões. Aqui é uma palavra que está falando sobre o juízo que irá vir sobre as nações, em que o cálice vai ser derramado sobre as nações. Não é somente o Brasil, mas é sobre todas as nações, ok? Teve um sonho que eu tive com Jesus. Eu estava nos templos de Jerusalém e eu estava numa caravana com Jesus. E nessa caravana, Jesus ele pregava e eu estava ali fisicamente. Parecia que eu voltei no tempo, porque foi um sonho muito real, foi um sonho muito verdadeiro. Eu sentia a água, eu sentia tudo, eu sentia o vento, parecia que eu estava lá mesmo. E a gente tinha que entrar num rio para chegar até uma cidade. Uma cidade linda, uma cidade branquinha, bege, sem lixos, nada. Ela era muito limpa, uma cidade muito limpa. A água do rio, ela era cristalina, dava para ver o fundo. Eu toquei na água, eu senti a água. E Jesus, ele estava junto, ele estava dentro do barco até que ele desceu na água para empurrar uma mulher com um filho dentro de um barquinho. E enquanto ele nadava para chegar nas margens da cidade, ali, enquanto ele nadava, ele falou com um rosto muito sério, falando: escutem e ouçam o barulho que o Senhor irá fazer quando ele voltar à terra. Se atentem ao barulho que o Senhor irá fazer quando voltar à terra. E eu nunca vi Jesus tão sério. Eu já tive vários sonhos com Jesus, mas esse em específico eu senti ele muito sério. E nisso eu peguei e quando a gente chegou na parte da cidade que era escadas, era tipo uma cidade grega com colunas gregas. De repente, esse cenário mudou. Eu estava no mesmo sonho, na mesma cidade, só que agora ela estava totalmente poluída, com aquele musgo ao redor, tinha muito lixo, tinha esgoto a céu aberto, tinha muito lixo, muito lixo. Tinha açougueiros nas ruas, as pessoas elas estavam todas deturpadas, assim, sujas, parecendo porco mesmo. E era muito lixo. Aquela cidade que era linda, bege, limpa, não tinha nenhuma sujeira. Agora ela estava totalmente deturpada. E ali o Senhor, ele disse, depois que eu acordei desse sonho, que ele está muito próximo da vinda dele. Está muito próximo, muito próximo. Só que as pessoas, elas estão dormindo, tá? Em Jeremias 6, vai falar o Senhor novamente
Aqui são todas as palavras que o Senhor já falou comigo, mas eu estou trazendo aqui, pois eu não tenho o direito de reter isso para mim. Versículo 10. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos para as ruas, e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina. Mas dizem, não escutaremos. E aqui ainda vai falar muita coisa sobre o que está por vir. E é uma infelicidade que as pessoas, mesmo trazendo versículos, mesmo trazendo sonhos, Deus dando sonhos aos seus profetas, como eu sou um profeta. Aqui o versículo 17, ele confirma o meu sonho, onde Jesus diz: fiquem atentos ao barulho que o Senhor irá fazer quando voltar à terra. E no versículo 17 do capítulo 6 de Jeremias, fala: também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina. Mas dizem, não escutaremos. Infelizmente, eu tô tendo muito sonho ruim. Uns sonhos, assim, de muita violência. Que eu vejo muita maldade do ser humano, da humanidade após o arrebatamento. E todo cristão sabe que o arrebatamento é Jesus vindo buscar a sua noiva. É Jesus vindo tirar a sua noiva da terra. E as pessoas estão brincando com a palavra de Deus, estão brincando com a seriedade desse assunto. Então, Deus, ele me deu outro sonho, em que eu estava tentando fugir do Brasil. Aqui Deus, ele sempre permite que os profetas estejam nesses sonhos de forma de arrebatamento de sentidos. Então, naquele sonho eu sentia tudo, eu sentia cheiro, eu sentia tudo. Parecia que eu estava fisicamente lá, mesmo, no futuro. E nesse futuro, eu estava tentando fugir do Brasil, e quando eu cheguei na parte litorânea do Brasil, onde tem as praias, eu tinha que passar por lá. E quando eu cheguei nessas praias, nessas cidades do litoral brasileiro, eu vi uma atrocidade enorme. Eu vi canibalismo a céu aberto, com o céu lindo, com o céu azul, sol no rosto. E naquele momento, eu estava com meu marido no sonho e eu senti o cheiro de sangue. Eu olhei para baixo, eu vi que tinha sangue de pessoas que recém tinham morrido. Era sangue de ser humano. E eu senti o cheiro do sangue. E a atmosfera
daquele lugar era muito, era de opressão, opressão maligna, estava no ar, e eu não conseguia respirar direito. E eu falei para o meu marido, fique perto de mim, porque aqui eles são canibais, litoral brasileiro. E eu vi a cena da pessoa sendo comida viva, de pessoas realmente mordendo, enfim. E nisso eu vi uma adolescente, ela se colocou na minha frente, enquanto a gente estava tentando fugir, porque a gente queria fugir do Brasil. E o olhar dela parecia de um zumbi. Ela não tinha alma, ela não tinha vida mais. Ela estava vazia de si mesma. Um olhar totalmente vazio, parecia de pessoa drogada mesmo. E nisso eu peguei e a gente conseguiu chegar na praia. Chegando na praia, o sonho acabou. Mas dentro do sonho, Deus ele me deu, enquanto eu estava vivendo aquele sonho, Deus me deu o discernimento que a desigualdade social após o arrebatamento no Brasil, a desigualdade social ela vai ser tão grande, a miséria ela vai ser tão grande, a fome, as dificuldades do povo brasileiro vai ser tão grande a ponto das pessoas se voltarem para o canibalismo. Porque não vai ter condições, não vai ter mercado, não vai ter polícia nas ruas, vai ser um país sem lei. E eu não via policial nenhum nas ruas. As pessoas elas faziam o que queriam. Isso foi no pós-arrebatamento. Esse sonho é do pós-arrebatamento. Eu já tive outros sonhos também em que o Senhor ele me mostrou como que a tecnologia de hoje em dia ela vai supervisionar e vai fazer uma rede de segurança, entre aspas, para olhar tudo que você faz. Você não terá mais liberdade no futuro. Após o arrebatamento, muitas coisas acontecerão. Em Levítico, deixa eu só achar aqui, Levítico. Levítico, achei. Em Levítico 26, ele vai falar dos castigos que Deus dá por conta do povo não seguir os seus mandamentos, porque Deus ele avisa, ele avisa, ele avisa, ele avisa, até que chega num ponto que, já que vocês não me escutaram, então Deus ele faz isso. Porque Deus ele avisou, Deus ele pediu para que se voltassem para ele e as pessoas não se voltaram. Aqui em Levítico, capítulo 26, no versículo 27, e se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Aqui é um dos últimos castigos que tem para onde a pessoa ou uma nação ela não ouve o Senhor. Está na Bíblia, não sou eu falando. Um dos últimos castigos que Deus coloca para quando um povo ele não se converte de sua maldade, ele não se converte de seus caminhos, Deus ele lança essas pessoas a essa própria maldade do coração deles. Porque Deus avisou.
mas as pessoas não quiseram ouvir. Pode falar que o teu Exu é maior, o teu guia é maior, a tua entidade é maior, mas nada vai parar o furor do Senhor. Porque Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o Senhor dos exércitos. Se você tem algum guia, um Deus, entre aspas, servindo, pode ser Buda, pode ser qualquer outro, nenhum deles é maior do que o nome do Senhor dos exércitos. E se você segue essas doutrinas, se você segue essas religiões, por favor, volte para o Senhor, antes que seja tarde demais. Porque o Senhor, Ele está voltando com ira sobre a terra, por conta do pecado e da maldade do coração do ser humano. Aqui ainda, em Jeremias 26, eita, passei. Jeremias 26. Do 3 ao 6. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diz ele, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Deus, Ele se compadece, Ele estende a mão, mas a pessoa, ela precisa reconhecer os seus erros, reconhecer que estava adorando a outro Deus, que não é o Senhor. Porque o Senhor é o Senhor de toda a terra, é o Senhor das nações, é o Senhor Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Não existe outro igual a Ele. Então, se você está em outra religião, por favor, se volte a Jesus enquanto há tempo. Porque o Senhor, Ele é o dono desse planeta. E Ele vê a maldade que há no coração do ser humano. Se volte enquanto ainda dá tempo. Aleluia. E é interessante como as pessoas, elas ignoram. Pessoas pregando nas ruas, ignoram, passam adiante, não olham para trás, não cumprimentam. Mas um dia essas pessoas se lembrarão daquelas pessoas que estavam pregando a palavra do Senhor. Amém? Eu tive muitos sonhos. Esse não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro. Eu já tive vários sonhos do futuro da humanidade, após o arrebatamento, após a subida da igreja. Mas as pessoas, elas estão cegas, mudas e surdas. Elas não querem ouvir a palavra do Senhor. Isso é triste. Isaías
Isaías 66, capítulo 66. Aqui está dizendo no versículo 15: porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pu e Lude, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas da mais longe que não viram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários, e ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda carne se dobrará, toda língua irá confessar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus de toda a criação. Isso um dia acontecerá, você queira ou não. Você pode fazer parte disso, ou você pode ficar fora, sendo consumido pelo juízo do Senhor. E isso, Deus, ele convidou pessoas para estar dentro da arca dele antes que tudo aconteça. Mas você está pronto para isso? Está pronto para passar pelo furor do Senhor, mesmo sabendo que está em maus caminhos? Volte, filho pródigo, volte enquanto há tempo. Volte. Não importa por onde você passou, não importa por qual religião você passou, não importa, só volte. Amém? Lá em Amós, aqui em Amós 8 e 9, tá bom? Em Amós 9, versículos 5 ao 6, irá dizer: porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um grande rio, e se submergirá como o Egito, assim como eu sonhei. Ele é o que edifica suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra, e os que chamam as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Ainda no versículo 8 de capítulo 9 de Amós, vai falar sobre o juízo que virá sobre todo aquele que é pecador. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não o destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, na peneira, sem que caia na terra um só grão.
Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não chegará até mim mal nenhum, não se encontrará até mim nenhum mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto. Mosto significa vinho, e vinho também pode significar sangue. E todos os outeiros se derreterão. E para os que são fiéis, os filhos de Deus, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, beberão seu vinho e farão pomares, e lhes comerão fruto, e eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Amém. Ainda em Isaías 23. Isaías 23, 24, 25, 26, 27 vai falar sobre salvação e vai falar sobre o arrebatamento no Antigo Testamento. Mas eu quero trazer aqui a palavra de, se não me engano é Jeremias 23. Jeremias 23. Onde aqui está dizendo, de novo aqui está falando sobre aqueles que se dizem que o mal não vai chegar até eles. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração no fim dos dias. Entendereis isso claramente. Nos fins dos dias entendereis isso claramente. Isso aqui é Antigo Testamento. E Deus está falando em Jeremias 23. Tudo que eu falei aqui foi pautado naquilo que Deus me revelou, me trouxe revelação. Todos os sonhos em que eu tive, todos eles foram confirmados pelo Senhor através das palavras que eu trouxe aqui hoje. E eu espero do fundo do coração que todos que ouviram essa palavra hoje não venham correr, não venham fugir do Senhor, mas que venham se lançar aos seus pés e se arrepender de fato de seus pecados. Porque Jesus, ele já está voltando. Eu ainda tive uma visão numa oração da madrugada em que eu estava com o meu pessoal, os meus alunos e os meus irmãos em Cristo. Lá no meu ministério eu estava orando de madrugada com as pessoas ali orando junto comigo. E eu tive uma visão da igreja brasileira, do povo brasileiro, como se ele estivesse em centros de concentração, em centros holocaustos, como se fosse lá com Hitler, sabe? Que ele fazia aqueles campos de concentração. E ele colocava aquelas pessoas lá. E tinha aquela fileira, aquele corredorzinho de arames farpados, em que os judeus eles tinham que caminhar por esses caminhos até chegar aos campos de concentração. Porque eles eram, para Hitler, eles eram contaminados, porque serviam ao Deus vivo. E também por conta de eles serem judeus. E nessa oração da madrugada eu vi a igreja brasileira. Eu via pessoas que possuem princípios e valores, mas que elas não serviam a Cristo, mas os princípios e valores delas eram tão fortes que elas não conseguiam
estar de acordo com o governo daquela época. Isso é pós-arrebatamento. E eu comecei a orar, intercedendo, porque o Senhor estava me mostrando pessoas assim, algemadas, quebrantadas, as pessoas cabisbaixas, sabe? E elas estavam presas, e elas estavam nesses campos de concentração. E o Senhor me deu o discernimento que no pós-arrebatamento vai ter muita tortura, vai ter muita perseguição a quem serve a Deus. Vai ter muito mártire, que mártires são as pessoas que elas acabam morrendo em nome de Jesus Cristo, para que elas não percam a sua salvação. E as pessoas, eu comecei a interceder, pedindo para o Senhor, Senhor, dá força a elas. Senhor, no momento da sua morte, no momento da sua tortura, que elas não venham negar a Jesus, que elas tenham, assim, a força para não negar. Porque eles irão fazer essas torturas, esses homicídios, esses assassinatos, para as pessoas negarem a Deus, negarem a Cristo. E todos nós sabemos que quando se nega a Cristo, você vai para o inferno. Porque se você tenta salvar a sua vida, você não vai ter mais salvação. Mas se você morre por amor ao nome dele, você ganha a salvação. Você é salvo. E é triste ver como as pessoas, elas mesmo recebendo profetas, mesmo que Deus envie profetas para falar da palavra do Senhor, elas não querem ouvir. Elas não querem saber do que Deus irá fazer no seu juízo. Elas não querem se preparar. Elas não querem estar atentas à voz da buzina. Elas não querem estar atentas ao barulho que o Senhor está fazendo. Elas querem viver as suas vidas normal, assim como nos tempos de Noé. E Deus, ele é misericordioso, ele dá tempo, mas o tempo ele já acabou. O tempo ele já acabou. É tempo de arrependimento. Se arrependam de seus pecados. Se arrependam, se voltem para o Senhor enquanto há tempo. Se arrependam do jeito que vocês estão. Larguem tudo, pecado, vícios, drogas, cigarro, bebida, mulheres, homens, tudo. Larguem tudo. Façam as coisas que são retas. Façam as coisas que agradam ao Senhor. Leiam a Bíblia. Orem, jejuem para sair de seus vícios. Orem. Orem pela casa de vocês. Porque virão tempos de aflição. Virão tempos em que a humanidade ela gemerá. Ela gemerá com dores de parto. Porque é o princípio das dores. É só o princípio. Mas tem o arrebatamento. E após esse arrebatamento vai ficar pior. Você quer ficar? Você quer ficar neste mundo com todas essas revelações que eu trouxe? Que vai ter canibalismo, que não vai ter leis, que vai ser tudo monitorado. Porque os sonhos que eu tive com a alta tecnologia que o governo... Porque vocês sabem que eles tentarão fazer um governo mundial. É uma agenda satânica. Vocês sabem disso. Eu vi sonho de noite. Eu vi como se fosse uma rede. Sabe quando é aquela rede de pesca? Que ela é quadriculada. Só que eu olhei para o céu, bem de pertinho. Eu olhei, fiquei olhando e eu vi que era drones.
E esses drones, eles estavam baixos, tá? Na altura de teto de casas. E era como se eles fizessem redes, entende? Só que eram vários drones no céu para monitorar a humanidade. Outro sonho que eu tive foi que tudo já estava devastado. Tudo já estava destruído. Era ruínas sobre ruínas. Eu olhava ao redor assim. Na minha cabeça, parecia que eu estava com algum chip que fazia eu ver que tudo era mil maravilhas. Só que eu percebi que eu estava dentro de uma zona de território. E eu vi que o céu ele estava rachando e eu vi que aquilo ali era uma parede. Quando eu percebi que aquilo ali era uma parede, eu meio que tirei esse chip de mim. E foi como se tirasse um véu dos meus olhos. Eu comecei a olhar ao redor e estava tudo destruído, prédios destruídos, não tinha estradas. Aquela visão que eu tinha holográfica de uma cidade bonita, ela sumiu, porque eu prestei atenção ao meu redor. E as pessoas, elas serão enganadas nesse nível, porque a alta tecnologia, ela já permite que você viva num mundo virtual. A alta tecnologia já permite que você não tenha liberdade o suficiente, porque você está fixado nas coisas materiais, nos prazeres carnais. Na Bíblia diz em Apocalipse que muitos tentarão morrer, muitos tentarão a sua própria morte, tentarão suicídios, tentarão se matar, mas eles não irão conseguir. E com tudo que nós vemos hoje em dia, está muito próximo de haver uma humanidade com DNA transformado por conta da alta tecnologia, por conta da inteligência artificial. Isso não é mais coisa de filme. Isso não é mais coisa de filme. Estados Unidos, Nova York, muitas pessoas já usam aqueles óculos em que você vivia numa realidade virtual. Não é mais coisa de filme. Exterminador do Futuro já tem robôs que Elon Musk já confeccionou. Já tem robôs que estão andando. Japão, China já possuem robôs. Cachorros de máquina que atiram. Coisas que a gente estava vendo em filmes e hoje em dia já está acontecendo. Se você for um revolucionário, um rebelde do futuro, o que você acha que vai acontecer com você? Isso não é mais coisa de filme. Não é mais coisa de filme. E a salvação para tudo isso, desse mundo jogado no maligno, porque na Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele realmente está no maligno. Entendam que a salvação para isso tudo é você crer em Jesus Cristo, é você ser salvo de suas próprias concupiscências da carne. É você reconhecer que Deus, ele é maior do que tudo isso. Porque Deus, ele não criou essa tecnologia para distrair o povo dele. Quem criou foi o inimigo. Para que o povo de Deus, ele focasse tanto em viver na terra que não quisesse viver mais no céu. E essa é a nossa realidade. Estamos com tantas bandejas à nossa frente. Nós cristãos estamos com tantas bandejas que aquele que é distraído, aquele que não é firme no Senhor, ele vai cair. E ele não vai querer mais estar com Jesus no céu, porque o fruto da terra é melhor do que o do céu. Só que esse fruto da terra, ela tem uma consequência, que é o inferno, que é você viver para si mesmo. Na Bíblia diz, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me.
Jesus, ele é muito claro. Nós devemos morrer para nós mesmos para viver o Evangelho. E o Evangelho, ele é no espiritual, ele não é no carnal, ele não é no material. E muitos cristãos estão se distraindo com o mundo, se distraindo. E atualmente nós temos agora a questão dos alienígenas. Que os alienígenas, eles estão se mostrando para o mundo. No meu perfil do Instagram tem um post só sobre isso, sobre anjos caídos e alienígenas. Eu vou deixar que vocês vão lá e verifiquem isso, tá bom? Mas por hoje é só isso que eu tenho para falar. Se arrependam de seus pecados e voltem para o Senhor. Jejuem, orem, voltem a ler a Bíblia. Se voltem para o Senhor, porque os tempos estão acabando. O fim, ele já chegou. Ele já está começando. O fim já começou. Se atente, igreja. Paz, Senhor.